para ventilação mecânica. E a gente conversa muito sobre isso, porque a bronquiolite é uma doença com uma mortalidade muito pequena, né? A mortalidade no mundo dentro de UTI ela é menor que 1% de bronquiolite. E não tendo o desafio da mortalidade, a gente precisa cuidar muito do desafio da morbidade, né? Do que a internação na UTI vai causar a esse bebê de analgesia, de sedação, de desenvolvimento neurológico e na via aérea. Tivemos alguns casos bem complexos de lesões de via aérea importantes em bebês pequenos, e aí você tem um quadro respiratório que melhora e uma criança que sai com uma sequela em via aérea grave, que vai trazer grandes transtornos aí nos próximos 2 anos de vida dessa criança. Então, conversando isso com a Isabela, com o Paulo, Verônica, Juliana, Luciana, a gente resolveu trazer essa discussão para que a gente possa, nesses próximos meses, aprimorar e melhorar a nossa conduta dentro da UTI, na sala de emergência, para os que trabalham em UPAs, né, nas unidades fora da UTI, para que a gente tenha no próximo ano, na próxima epidemia de bronquiolite, quem sabe resultados melhores para além da mortalidade, né? Nós tivemos uma mortalidade muito baixa, mas alguns pacientes com uma morbidade muito alta. Então, a ideia é a Verônica falar um pouco sobre a questão da via aérea dentro da UTI, a especificidade, né, da intubação num quadro de urgência, de emergência, de hipóxia e todo esse desafio. A Juliana seguir, né, que é anestesista nossa lá da broncoscopia e da endoscopia, vai abordar um pouco a questão do manejo da via aérea de maneira não traumática, o que é feito dentro do bloco, o que a gente pode levar de melhores práticas para dentro da UTI para diminuir essas lesões e essa morbidade. Isabela depois vai falar para a gente um pouco sobre estenose subglótica, traqueostomia, os impactos para essa criança que a gente às vezes nem sempre vê ou fica sabendo ou não acompanha. Isso fica lá com a Isabela, com o Paulo, com a Luciana e com a Juliana. E ao final a gente vai abrir para o debate. Agradeço a todo mundo, Paulo, Isabela, Juliana e Luciana, né, Verônica. Vamos começar pela Verônica e passar a palavra para, se o Paulo quiser comentar antes da Verônica ou ao final, o que você prefere, Paulo? No final. A gente discute depois. Vamos lá, Verônica. Combinado. Vamos lá. Então, boa noite, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Verônica. Eu sou médica diarista da UTI do Hospital Infantil João Paulo II e eu fiquei com a parte, então, da rotina de intubação, né, na nossa UTI. Primeiramente, eu queria fazer uma apresentação, porque eu não sei se todo mundo é familiarizado aí com o nosso hospital. Nós fazemos parte de um complexo hospitalar referência em urgência e emergência no estado. O nosso hospital, o Hospital Infantil João Paulo II, ele é um hospital geral de pediatria. Uma das características do nosso hospital é que ele é um hospital escola, certo? Nós recebemos acadêmicos, né, de várias faculdades, temos residência médica e residência multidisciplinar. Dentro do nosso CTI, a gente recebe apenas residentes, tá? Nós não recebemos acadêmicos. Atualmente, a gente tem 9 programas de residência médica, a pediatria, mais 8 subespecialidades dentro da pediatria. Isso é importante porque o residente dentro do CTI, ele participa de todos os procedimentos que acontecem dentro do CTI. Ele participa de várias maneiras, né? Ele executa procedimentos sempre sob supervisão do preceptor, desde que o preceptor julgue que ele é capacitado para o procedimento e preservando, em primeiro lugar, a segurança do paciente. Aqui eu só coloquei uma foto de apresentação, né, do Hospital Infantil João Paulo II, Hospital João 23. Nós temos 2 UTIs, né, uma em cada hospital. A nossa UTI clínica, ela tem 16 leitos e a nossa UTI de trauma tem 10 leitos. Esses dados são do ano de 2019, tá? O ano de 2020 foi um pouquinho atípico, né? Então, a gente estima que a gente tem cerca de 40 mil atendimentos ano no Hospital Infantil João Paulo II.
tá? Nós temos 144 leitos e esses leitos da UTI que eu já falei. Com relação, então, à UTI do CGP, né, do Hospital Infantil João Paulo II, nós somos uma UTI clínica, nós não somos hospital de referência para cirurgia pediátrica, então nós temos pouquíssimas internações para procedimentos, né, eletivos, então a grande maioria das nossas crianças são crianças atendidas com quadros de urgência e emergência. Nós temos na nossa UTI, né, do Hospital Infantil João Paulo II, cerca de 700 internações ao ano, em média 60 admissões ao mês, e a nossa principal causa de internação são as doenças respiratórias. Então, depois de apresentar um pouquinho sobre a nosologia, né, do nosso hospital, da nossa UTI, eu vou falar, na verdade, assim, a técnica escolhida em procedimentos de intubação é a técnica de sequência rápida diante aí, né, dos nossos pacientes que são pacientes com quadros de urgência e emergência, né? Então, a técnica de escolha em situações de emergência é a sequência rápida. Aqui, então, a indicação de intubação, todo mundo conhece, a indicação clássica de insuficiência respiratória, ou instabilidade hemodinâmica, ou rebaixamento do nível de consciência, né? Assim, falando de uma forma geral. Com relação à sequência rápida, nós temos um protocolo institucional, né, que a gente segue ele, né, quando a gente, dentro da UTI, quando vai fazer procedimento de intubação, nos outros setores do hospital, né, em situações de urgência e emergência, a gente segue esse mesmo protocolo. Com relação especificamente à sequência rápida, a gente tem algumas indicações do procedimento, né? São todos situações de urgência e emergência. E os nossos pacientes, a gente sempre parte aí do pressuposto que são pacientes que têm o estômago cheio, né? Não estão em jejum, então eles entram então nessa indicação da sequência rápida. Com relação à técnica de sequência rápida, a gente tem a gente tem 5 etapas, né, que a gente tem que cumprir aí quando a gente se propõe a fazer a sequência rápida. A minha ideia aqui não é discutir com detalhe a questão da sequência rápida. A gente teve uma aula esse ano, né, sobre sequência rápida, então quem se interessar com mais detalhes é só procurar lá no nosso canal, que tem uma aula do Pedro lá com todos os detalhes sobre sequência rápida. Aqui eu vou passar só por alto mesmo, né? Então, a gente tem 5 etapas a ser cumpridas quando a gente se propõe a fazer um procedimento de intubação. A preparação, a pré-oxigenação, o uso da pré-medicação, o uso da sedação e o uso do bloqueio neuromuscular. Com relação à preparação, então, a gente tem a preparação do pessoal, da equipe, né? A equipe que vai participar do procedimento, a checagem dos equipamentos, o preparo das medicações, a monitorização do paciente e uma das principais detalhes que a gente tem que ter muito cuidado é a questão do posicionamento, que é um dos fatores mais importantes aí no sucesso, né, da intubação. A pré-oxigenação, né, todo mundo que mexe em terapia intensiva é familiarizado, né, com essa necessidade de pré-oxigenar o paciente que vai ser submetido à sequência rápida.
A gente oferece oxigênio a 100%, no mínimo 3 minutos, com dispositivos de fornecimento de oxigênio em alto fluxo, né? Então, é máscara, VNI ou ventilação com pressão positiva, tudo a depender da condição clínica do meu paciente. Com relação à pré-medicação, então, a gente faz uso, então, da atropina, da lidocaína e dos opioides. As indicações de cada um está bem detalhada lá no nosso protocolo, quem tiver interesse é só checar. Com relação à sedação, a gente faz uso rotineiro, né, da ketamina, do etomidato, os benzodiazepínicos, eles estão cada vez mais sendo menos usados, né, pela questão dos efeitos colaterais, principalmente no paciente crítico, né, de CTI, que ou ele está em insuficiência respiratória, ou ele tem uma instabilidade hemodinâmica, ou ele está com rebaixamento do nível de consciência. Então, ele tem algumas indicações bem específicas, né? No nosso protocolo, a gente atualmente quase nunca usa, né? Uma situação que a gente ainda usa é a questão do status epiléticos, né? Que muitas vezes a gente usa o midazolam, né? No procedimento. Os barbitúricos de ação ultra rápida, né? A gente tem o tiopental disponível e, em algumas situações, a gente também usa o propofol, tá? O propofol tem também as limitações dele com relação a pacientes instáveis, né? Todos têm particularidades que a gente sempre leva em conta quando vai definir, né, as medicações que o paciente vai usar. No CTI, quase a totalidade dos pacientes, a gente usa bloqueador neuromuscular, a gente só não usa quando o paciente tem alguma contraindicação, forte, né? Mas a grande maioria dos pacientes nós usamos, tá? A gente tem dois tipos de bloqueador neuromuscular disponível, a gente tem os agentes despolarizantes. O exemplo que a gente mais usa é a succinilcolina. E dos não despolarizantes, a gente tem, habitualmente, faz uso do rocurone, mas a gente tem o vecurone também disponível no serviço. Com relação à intubação propriamente dita, né? Então, durante o preparo, a gente, aquela fase inicial, né, da sequência rápida, a gente vai preparar o material. Um dos materiais, então, que a gente tem que preparar de acordo aí com a idade do paciente é a questão do laringoscópio, né? A gente tem o laringoscópio com a lâmina curva e com a lâmina reta. Na literatura, a gente não tem uma definição muito clara de que tipo de lâmina que a gente deve usar de acordo, assim, com a idade, né, com o peso do paciente, mas habitualmente existe um corte que ele fala que acima de 2 anos, a gente deveria usar sempre a lâmina curva, né? No CTI, habitualmente, a gente reserva a lâmina curva para os pacientes pequenos, né? Os recém-nascidos e até assim os menores de 1 ano, né? A gente reserva as lâminas retas, né? Para eles. E a partir de 1 ano e com mais frequência a partir dos 2 anos, a gente habitualmente usa a lâmina curva. A lâmina reta, ela tem a sua importância aí para as crianças menores, por causa das particularidades mesmo das vias aéreas, né? Nas crianças, nos bebês, nos recém-nascidos e nos lactentes. Após a escolha aí e a outra coisa que a literatura fala é que a gente tem que levar muito em conta a experiência de quem vai fazer a laringoscopia na escolha da lâmina, tá? Porque a técnica de realização da intubação é diferente para as duas. Então, a experiência conta muito aqui na hora da escolha do tipo da lâmina.
Além do tipo da lâmina, né, curva ou reta, que a gente tem que escolher, a gente também escolhe o número, né? A lâmina 00 ou 0, ela é exclusiva para recém-nascido pré-termo, então, habitualmente a gente não faz uso dela no CTI. A gente costuma usar a partir da lâmina 1, né, que são os menores de 1 ano. A nossa escolha seria a lâmina 1, e a partir dos 2 anos seria a lâmina 2, e crianças maiores a lâmina 3, a lâmina 4 está reservada mais para a questão mesmo do adolescente, mais próximo aí da idade adulta. O outro material que é importante da gente preparar é o tubo orotraqueal. O tubo orotraqueal, a gente tem que escolher se ele é com cuff, sem cuff, e o número do tubo. No nosso protocolo, a gente tem uma tabela. Nessa tabela, a gente tem o número sugerido do tubo de acordo com a idade. Então, a gente sempre pode checar nela. As nossas folhas de parada, elas têm a indicação do tubo de acordo com a idade, mas a gente tem algumas fórmulas que a gente lança a mão na hora do procedimento de urgência, né? Que a gente faz facilmente, faz os cálculos facilmente assim, à beira-leito, para poder definir, né, o tamanho do tubo. Em resumo, essa fórmula aqui, esse aqui é uma imagem do UpToDate, e ele fala que, né, na verdade, essa fórmula ela só vale para maiores de 2 anos, tá? Então, não adianta você fazer cálculo com essa fórmula para criança de 1 ano ou abaixo de 1 ano, certo? Para criança menor de 1 ano, a gente segue a recomendação do PAUS, né, da American Heart. Então, a criança menor de 1 ano, a recomendação é o uso do tubo 3,5 sem cuff ou o tubo 3 com cuff. Isso para pacientes maiores de 3,5 kg, tá? Crianças menores de 3,5 kg poderiam usar tubos menores. Com relação à escolha, né, do tubo com cuff ou sem cuff, atualmente existe recomendação da escolha do tubo com cuff em pediatria. Até pouco tempo atrás, a gente tinha uma recomendação de só usar tubo com cuff para maior de 8 anos, tá? Isso caiu por terra. Atualmente, a gente tem tubos em pediatria de qualidade melhor, né? Com um volume maior, com uma pressão menor, né? Nesses cuffs. Então, a recomendação é de se usar, sim, o tubo com cuff em pacientes que acima aí a partir da idade neonatal, né? Porque a gente só tem tubo com cuff a partir do número 3. Então, a partir do período neonatal, se você puder escolher, que escolha um tubo com cuff, porque ele tem se mostrado com alguns benefícios com relação ao tubo sem cuff, tá? Então, a escolha do tubo menor de 1 ano é isso, não tem fórmula. A fórmula que habitualmente a gente usa, então, são para os pacientes maiores de 2 anos. Ela funciona bem até uma idade, assim, de 10 anos. A partir daí, já é um tamanho maior, mais próximo do tamanho de adulto. A fórmula, então, o tubo sem cuff é a idade dividido por 4 mais 4. O tubo com cuff idade dividido por 4 mais 3,5, tá? Quem não quiser decorar as duas fórmulas, é só decorar sem cuff e tirar meio, se você for colocar o cuff. Tão importante, né, quanto a escolha do tubo adequado, né, isso a gente bate muito na tecla lá no CTI, com os residentes, né, com a equipe toda, a questão da profundidade também de inserção do tubo, a gente também tem que prestar muita atenção.
habitualmente você pode calcular, né, a profundidade de inserção pelo diâmetro interno do tubo vezes 3. E só lembrando que essa fórmula ela serve para o tubo adequado para a idade do paciente. Então, se você escolher o tubo errado, você vai fazer o cálculo da profundidade também errado, tá? E esse cálculo de diâmetro interno, ele é do tubo sem cuff. Se você optar por colocar o tubo com cuff, você só vai somar 1,5 aí ao seu diâmetro interno do tubo. Ou então você calcula como se fosse um tubo adequado, né, sem cuff, e é essa posição. Porque o diâmetro interno ele diminui, mas a posição do tubo para o paciente ela é a mesma, tá? Independente aí do diâmetro interno do tubo. Bom, a outra fórmula que a gente tem também, do PAUS, da American Heart, a idade em anos dividido por 2 mais 12, também ela serve para te orientar a profundidade, e ela não depende de você ter acertado ou não o número do tubo, tá? Bom, era isso que a proposta deu falar inicialmente. Acho que agora é a Juliana. Isso. Eu vou parar de... Juliana, quer compartilhar sua tela? Deixa eu... Gente, eu sou um pouquinho... Tem uma Tranquila, dificuldade... a gente te ajuda daqui, preocupa não. Uma dificuldade aqui na parte... Eu não sei se o seu Zoom está em inglês ou em português. Deixa eu share screen descobrir. ou compartilhar a tela aí Tem embaixo, share na base. screen. Isso, clica nele. Sua apresentação está aberta no computador? Está aberta. Ótimo. Aí só você clicar aí que ele vai abrir todas as telas que estão abertas no seu computador. Você clica na apresentação. Pronto, tá aí, ó. Agora eu não vejo mais ninguém. Eu não vejo mais ninguém mesmo? Se você quiser na lateral, consegue ver todo mundo. Mas a gente vai fechar a câmera também, então não preocupa não que a gente volta no final. Nós estamos aqui, Juliana, pode ficar tranquilo. Vamos fugir, não. Bom, eu queria era me ver para ir... Sabe quando você vai falando com você mesmo? Você consegue, no canto superior direito, em visualizar ali, tem como você coloca para aparecer a câmera. Tem um padrão ali. No canto superior direito do Zoom. Achou aí visualização? Não. Não? Tem padrão, galeria, alto-falante. Você consegue colocar para ficar um quadradinho. E aí esse quadradinho vai mostrar quem está falando. Achei. Acho que tá ok. Isso. Tá ok? Então tá bom. Bom. Bem-vinda, Juliana. Boa noite. Vou deixar você se apresentar. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Para quem não me conhece ainda no grupo, meu nome é Juliana. Eu sou médica anestesista do serviço da endoscopia do Hospital João Paulo II. Eu acho que eu estava com uma aula assim, muito parecida com a aula que a Verônica acabou de passar para vocês, com certas informações com relação a posicionamento, drogas, etc. Então, eu vou pular bastante coisa para a gente não ficar repetindo as coisas, tá? Vou focar só em complementar algumas coisas e numa parte assim mais técnica e prática mesmo, sobre o que a gente pode fazer para poder ajudar a reduzir, né, essas lesões que a gente tem tido traumáticas da intubação. Deixa eu ver aqui, como é que eu passo? Achei. Bom, eu ia falar um pouquinho com relação à anatomia, né? Eu não preciso ficar me alongando muito igual a gente fica na anestesia, porque a gente não precisa, nesse contexto, ficar comparando tanto a via aérea da criança com a via aérea do adulto, né? Mas é bom a gente sempre lembrar de certas peculiaridades anatômicas da criança que podem facilitar ou dificultar o nosso trabalho ali na hora da intubação orotraqueal, né? A gente tem que lembrar que as narinas das crianças são muito estreitas, mais estreitas do que as nossas, então, em caso da necessidade de uma intubação nasotraqueal, isso tem que ser considerado.
né? A criança tem um occipito muito proeminente, a língua muito grande, a relação, né, da língua com a cavidade oral é uma língua grande, geralmente um pouco mais mole. A criança apresenta uma epiglote longa, mais rígida, mais horizontal e com essa formazinha de ômega, que a gente está vendo aqui até na foto. Essa foi uma criança que foi feita uma broncoscopia hoje, aí no CGP. Cortesia de Dr. Paulo. A criança apresenta uma laringe mais alta e mais afunilada, né? Então, a região de menor diâmetro da via aérea da criança é ali na região da cartilagem cricoide, então a gente tem que lembrar disso na hora de fazer a passagem do tubo, porque no adulto, por exemplo, você vai passar o tubo, a região de menor diâmetro é das cordas vocais, então se passou da corda vocal, você está ok. Na criança, a gente tem que lembrar que se o tubo está ali muito justinho na região das cordas vocais, se não tem nenhum processo ali fazendo um edema, provavelmente ali para baixo talvez tenha um problema, né? Então, lembrar ali da delicadeza na hora da inserção do tubo, para a gente não lesar aquela região. O pescocinho da criança é mais curto, então dificulta um pouquinho mais o posicionamento, a gente precisa focar mais no posicionamento da criança, né? E lembrando que a criança tem uma via aérea muito mais reativa. Então, a gente tem que estar bem focado ali na questão da sedação, todo mundo bem organizado, e já prevendo a possibilidade de uma complicação, de um laringoespasmo, de um broncoespasmo. Então, porque eu acho que a antecipação e a prevenção de tudo do que pode acontecer, a gente está preparado para o que pode acontecer, é a melhor forma da gente evitar passar aperto, entrar em complicações e acabar, né, fazendo alguma lesão ou machucando a via aérea da criança. E tem algumas fotozinhas mostrando essa diferença, né, que a via aérea da criança parece um conezinho, a altura ali do bebê já está lá em C2, C3, só vai ficar parecida com o do adulto na região de C4, C5 acima de 5 anos. Quando a gente pega uma criança, e a gente sabe que a gente vai precisar de uma intubação orotraqueal, o ideal é a gente, né, nem sempre a gente tem, mas o ideal é a gente ter um tempo para fazer uma avaliação daquela criança e avaliar aquela via aérea. A gente tem um pouco mais de dificuldade e de desafios nesse aspecto, porque a criança nem sempre vai colaborar, a criança não vai abrir a boca para você avaliar uma lampate, para ver se a abertura bucal está adequada. Então, a gente vai avaliar essa criança da melhor forma possível, do jeito que a gente conseguir ali, dependendo da situação que a gente se encontrar, né? Mas só de bater o olho ali na criança antes do procedimento, a gente já consegue avaliar um grande número de coisas que vai auxiliar a gente a prever se essa vai ser uma via aérea mais difícil, vai ser uma via aérea mais tranquila, né? Então, nós vamos avaliar o estado de consciência dessa criança, se ela tem respiração espontânea, em caso de necessidade de intubação nasal, se as narinas dessa criança estão desobstruídas, se essa criança tem ou não algum tipo de discrasia sanguínea, porque a gente sabe que no momento da inserção ali do tubo nasal pode ter um sangramento mais acentuado. Podemos ver o tamanho da mandíbula e do maxilar dessa criança, mobilidade temporomandibular, o tamanho da língua da criança, fazer um exame de uma inspeção rápida ali da cavidade oral, se a criança tem uma fenda de palato, fenda labial, presença de dentinho, e avaliar o pescocinho, né? Se ela tem mobilidade, até com a criança chorando, a criança vai estar abrindo a boca, então, nisso aí a gente consegue ter algumas ideias. Com relação à via aérea difícil na criança, a incidência ainda é muito pouco conhecida, a gente não tem ainda um trabalho publicado mostrando as incidências e os preditores como a gente tem no adulto, tá? Mas tem algumas coisinhas que a gente já consegue relacionar para já prever essa via aérea difícil, né? A incidência da via aérea difícil com crianças com fissura palatina e com crianças com menos de 6 meses já é um pouco aumentada, de 4,7%. As crianças com anomalias cardíacas já têm uma incidência maior de via aérea difícil. Então, para tentar predizer aquilo ali, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas avaliações no exame físico, no contato com aquela criança. Vamos ver se tem assimetria de face, de pescoço, se a criança está chorando, ou se ela não está, né, em uma situação de emergência ou desacordada, se a criança tem uma abertura bucal ok, se ela tem um distanciamento
tiro mentaniano ok, né? A abertura bucal, por exemplo, ela teria que ter pelo menos a largura de 3 dedos da própria criança para ser considerada uma abertura bucal boa. Então, nós vamos ver o tamanho da mandíbula, a mobilidade cervical nessa criança, tamanho e a consistência do espaço submandibular, até para auxílio na hora da ventilação sob máscara, se necessário, e a presença de alguma síndrome genética associada, tá? Além da deformidade das orelhinhas. Quando a criança tem uma orelhinha mais baixa, a tendência é ter-se uma via aérea um pouquinho mais difícil. Aqui eu tenho alguns preditores, né, que geralmente acompanham uma via aérea mais difícil. Uma criança com estado físico asa 3 e 4, que se conseguir, né, o exame, uma Lampate 3 ou 4, a criança obesa, a criança que precisa de intubação nasotraqueal, a criança que já passou por cirurgia cardíaca, dito que tem algum problema cardíaco, a criança que apresenta apneia do sono ou roncos excessivos, algum tipo de anormalidade do ouvido externo e algumas síndromes genéticas que dizem-se raras, mas a gente conhece bastante aí no CGP, né? Nós temos muitas, como, por exemplo, o Pierre-Robin, o Golden Hair, e crianças que já tenham, né, já venham com alguma história prévia de via aérea difícil. Eu coloquei algumas fotos, tá, da síndrome, só para a gente ter uma ideia, já saber o que procurar, a deformidade orofacial, aqui um bebezinho com Pierre-Robin. E aqui só para título de... Ai, meu Deus, como é que volta? Socorro. De ilustrar, nós temos... Gente, desculpa. A pessoa... Perdi. Pronto, me achei de volta. A título de ilustrar, né, as classificações que a gente tem de via aérea na anestesia. Essa aqui é a chamada classificação de Cour-McLeerhane. Nós temos o Cour-McLeerhane 1, que é onde você consegue visualizar todas as estruturas da via aérea da criança. O tipo 2, que você vai visualizar parte aqui da glote e as aritenoides, a epiglote aqui em cima. O tipo 3, você só vai conseguir ver a epiglote, ali para baixo você já não consegue ver mais. E o tipo 4, você não vê nada. Nós temos a classificação de Malampate, né? Se a criança for colaborativa, uma criança maior, ou às vezes uma criança chorando, a gente já consegue fazer uma avaliação, que ele serve como um preditor, tá? Da facilidade ou dificuldade daquela via aérea. O tipo 1, nós vamos ver o palato duro, o palato mole, a úvula e os pilares, até os pilares amigdalianos. O tipo 2, nós vamos ver aí uma parte do palato mole e uma parte do palato duro, com uma parte da úvula e nada de pilares amigdalianos. E assim sucessivamente, como a gente está vendo na imagem. A partir da classificação 3, a gente já fica mais atento, já considera uma via aérea potencialmente difícil, né? Bom, tendo dito essa parte, eu vou passar rapidinho aqui pelos materiais e equipamentos, né? Como a Verônica já tinha colocado, para a gente ter um ambiente controlado e ter um procedimento de sucesso, a gente tem que estar com tudo pronto, tudo muito bem estabelecido, né? Então, nós já avaliamos a criança, já lembramos os pontos anatômicos, já avaliamos a via aérea daquela criança, então nós vamos preparar o material que a gente precisa, né? Então, lembrar sempre de ter perto uma máscara facial de tamanho adequado para aquela criança, né? Porque em alguma eventualidade a gente vai precisar ventilar essa criança sob máscara, né? Um procedimento, mesmo que seja um procedimento com uma tentativa de intubação em sequência rápida, pode ocorrer um erro, uma falha de intubação e a gente vai precisar ventilar essa criança. Se a gente não tiver uma máscara adequada, vai ficar muito difícil, a situação vai se agravar, a gente vai ficando mais nervoso, né? Então, uma ventilação sob máscara facial adequada já é meio caminho andado para a coisa toda, né? Então, a máscara facial de tamanho adequado para a criança é aquela que cubra o nariz e a boca, sem tapar os olhos e consiga cobrir todo o nariz e a boquinha.
Além disso, de materiais, a gente vai deixar, se possível, né, cânulas orofaríngeas e nasofaríngeas, que vão auxiliar muito a gente nesses casos de ventilação mais difícil, da criança que ainda não conseguiu uma intubação tão rápida, tá? Eu tenho aqui algumas cânulas nasofaríngeas, só para mostrar o que é. Isso aqui é de adulto, claro, mas só para ter uma ideia, porque é difícil, em alguns serviços não tem, tá? Então, isso aqui é uma cânula nasofaríngea de adulto. A inserção dela é muito simples, é inserida pelo nariz, com a pontinha virada para lateral, tá? Não entrar com ela para medial, pelo risco de lesão e sangramento maior. Então, ela é inserida pelo nariz, e aqui em cima a gente tem uma pontinha que a gente consegue conectar um dispositivo como se fosse o do tubo, para conseguir ventilar. Tá? Então, numa situação de viária difícil, não estou conseguindo entubar, não estou conseguindo ventilar de jeito, é uma coisa que ajuda muito. Tá? E os tamanhos são definidos, esse aqui é o número 8, é uma grande para um adulto, tá? Mas a gente tem uma tabelinha de tamanhos infantis também. O tubo traqueal, eu coloquei aqui com relação ao tamanho e posicionamento desse tubo, mas a Verônica já falou sobre isso, então eu não vou me estender, tá? Lembrar, então, da gente sempre na hora da intubação, a gente vai deixar o nosso tubo separado, e o ideal é que sempre tenha o tubo ideal daquela criança, aquele número que você já calculou, já viu que é o tubo ideal para sua criança, e sempre ter junto um tubo meio número menor e um tubo meio número maior, tá? Para eventuais necessidades. Que com relação ao tubo, né, com balonete ou sem balonete, a Verônica também já falou sobre, eu não vou me demorar nessa parte de novo. Os equipamentos, né, o laringoscópio, a gente já conhece, a gente já tem as lâminas, como a Verônica falou, a escolha da lâmina, por exemplo, vai depender da destreza daquela pessoa que vai fazer, tá? Por exemplo, eu me dou muito melhor com lâmina curva. Eu tenho uma mão melhor com lâmina curva. Então, se eu sou melhor com a lâmina curva, eu vou pegar minha lâmina curva, tá? Então, depende da expertise da pessoa que vai realizar aquele procedimento, tá? Tem-se as referências, né, para, por exemplo, crianças prematuras, baixo peso, neonato, o uso da lâmina reta. Fica um pouco mais fácil pela anatomia daquela criança, tá? Mas, na grande maioria dos casos, é pela expertise do realizador do procedimento, tá? E o tamanho da lâmina também não vou me demorar, a gente tem uma tabelinha, mas a Verônica já cobriu essa parte. Ai, meu Deus, por que não volta? Ai. Vou falar aqui sobre uns materiais e alguns equipamentos alternativos para auxiliar a gente na hora da intubação. E é uma das coisas que ajuda a reduzir muito as complicações com relação à intubação e as lesões, tá? Aqui a gente vai falar do bugie. Eu tenho vários aqui para mostrar, tá? É um dispositivo maleável. Esse aqui é um bugie adulto. Ele tem essa dobrinha. E como que a gente usa o bugie? Para que a gente usa o bugie? A gente pode usar o bugie em duas formas, em duas situações. Você está lá com o paciente, você fez a sua laringoscopia, você tem um Cormack-Lehane 3. Eu vou voltar nele aqui para ver se pra gente rever. Tem um Cormack-Lehane 3 aqui. Você não está vendo a sua corda vocal, você não está vendo a aritenoide. Você pode usar o bugie. Ele tem essa... Ele tem essa pequena dobrinha aqui na ponta, que a gente vai passar bem rente, vou colocar aqui de lado, a gente vai passar bem rente a epiglote, tá? Você vai entrar ali onde você está conseguindo ver bem rente a epiglote, e se você estiver entrando na traqueia, você vai sentir ele passando, ele é durinho, você vai sentir os anéis traqueais. Então, você sabe que você está na traqueia. Você passou o bugie, ele tem a outra pontinha aqui, nós vamos entrar com o tubo aqui por cima, ainda com a laringoscopia, né, claro, e vamos empurrar o tubo lá para dentro do lugar correto, tá? É um dispositivo que ajuda a gente muito, muito melhor do que a gente ficar, por exemplo,
tentando lá, batendo o tubo, tentando passar um Cormack 3 e tentando passar o tubo ali meio que às cegas, né? Com relação à lesão, ele tem uma ponta romba, deixa eu ver aqui para aparecer. Ele tem uma ponta romba, tá? Então, a chance de você machucar a via aérea da criança ali com o bujo é muito menor do que com o tubo, né? A gente tem esse aqui, é o adulto, mais grossinho. Tem o infantil, que é um pouquinho mais fino, e o infantil e o neonatal costuma ser reto, não costuma ter essa dobrinha, tá? Para facilitar. E a gente tem o neonatal, que é um outro mais fininho. Uma segunda função do bujo, que ajuda a gente muito às vezes, é da seguinte forma. Às vezes a gente está lá, a gente vai entubar uma criança muito pequena, a gente vai usar um tubo de número pequeno, e dependendo até muito da marca desse tubo, etc., é um tubo muito molengo. Então, você fez a sua laringoscopia, você está visualizando bem as suas estruturas, porém, na hora de passar o tubo, aquele tubo molengo, ele está descendo, você não consegue levar ele para onde ele tem que ir. Então, a gente pode usar o bujo também como um guia, tá? A gente tem os guias, inclusive é muito bom, né, usar, ou pode ser o guia ou pode ser o bujo passado dentro do tubo, para a gente ter uma firmeza um pouco maior. O guia, propriamente dito, a gente tem a vantagem de a gente poder modelar, né, fazer uma curvatura, manipular à medida que for necessário, mas você já tem uma consistência melhor para entrar com aquele tubo. Nós temos também os estiletes luminosos, o estilete óptico e os dispositivos extragóticos, que também ajudam muito no momento de uma intubação difícil ou um procedimento do tipo. Eu tenho aqui um estilete luminoso adulto, tá? Esse aqui está bem velho, acabado, mas só para ter uma ideia de como é, ele tem uma pontinha de luz aqui dentro, aqui na ponta. Então, você introduz, da mesma forma que você introduziria o buge, com a laringoscopia, introduz, e ele vai transiluminar. Aqui tem um botãozinho, ele vai transiluminar ali aquela região, tá? Então, você sabe se você está na traqueia ou se você está no esôfago, também ajuda bastante. O estilete óptico, ele tem uma fibra óptica na ponta, você tem uma filmagem do que está acontecendo ali, e ele ainda te dá um dispositivo de saída de oxigênio para te ajudar a oxigenar aquele paciente durante o procedimento. Mas isso é mais difícil da gente achar, a gente não tem o serviço, mas só para saber que a gente tem essa opção. E a gente tem também os dispositivos extraglóticos. O maior exemplo que é o que a gente tem é a máscara laríngea, tá? Essa aqui é uma que eu tenho aqui em casa, mas só para ver. É um dispositivo que você está numa situação de emergência ou até mesmo numa situação, isso a gente usa mais na parte da anestesia, né? Onde a criança vai precisar de uma ventilação por um período de tempo curto, né? A gente vai fazer algum procedimento, alguma coisa assim, você precisa da criança sedada ou em ventilação assistida por um período de tempo curto, a gente usa muito a máscara laríngea, ou mesmo numa situação de via aérea difícil, não consigo intubar, não consigo ventilar, né? Estou numa situação de emergência, a máscara laríngea vai ajudar a gente muito, né? A gente desinsufla o cuff dela para ela ficar desinsufladinha, tipo uma canetinha, e insere. Lá dentro ela vai insuflar. Tem algumas máscaras laríngeas de algumas marcas que ela vem com um furinho aqui dentro, e você consegue passar o tubo pela máscara laríngea depois. Então, é uma coisa que auxilia muito, tá? Vamos ver. Para isso, nós temos os videolaringoscópios, né? Que é muito bacana, uma coisa muito legal, mas que a gente não tem disponível em todo o serviço. E a fibroscopia, né? Que também não é uma coisa lá, é amplamente disponível, o aparelho é mais complicado, o manuseio e etc. Mas nós temos lá o Dr. Paulo Bittencourt para eventuais necessidades. E doutora Isabela. Que eu coloquei um pouquinho com relação aos fármacos utilizados, mas como a doutora Verônica já citou, não vou passar por eles de novo, tá? Vou só relembrar com relação à parte de fármacos. Eu estou colocando assim bem informal, tá, pessoal? Essa discussão, porque a gente não tem nenhum trabalho, nada mostrando assim exatamente o que fazer para reduzir lesões traumáticas na intubação, né? Isso é questão
técnica mesmo e de disponibilidade do serviço de dispositivos para ajudar nesse momento, da situação que está se passando, então é muito complexo, então eu estou fazendo uma coisa bem informal mesmo, tá? Com relação às drogas e à medicação, eu só queria lembrar na escolha, né, a gente vai lá, vai escolher, vai dependendo do paciente, da situação, para escolher as drogas que nós vamos utilizar para sedação na hora de intubação, mas lembrando sempre de você saber sobre aquela droga que você está escolhendo, saber o tempo de ação, tá? Que é muito importante, porque eu já vi muito acontecer de ser feita uma medicação para intubação e uma medicação que tem tempo de início de ação um pouco maior, vamos supor aí de 1 minuto, de 2 minutos, não espera-se esse tempo da medicação e procede com a intubação dessa criança. A criança reage, a criança faz laringoespasmo, então a cordinha vocal da criança fechada ali, a gente tem que forçar, então ela não consegue ventilar, começa a entrar em hipóxia, a gente tem que forçar o tubo ali por dentro, então já é mais um mecanismo de lesão, tá? Então lembrar sempre de saber sobre as drogas que a gente está usando, o tempo de ação, além das complicações, etc., lembrar disso, tá? Enfim, a gente já avaliou a criança, já separou nosso material, a gente vai começar, já separou nossa medicação, já diluímos tudo, vamos começar a parte da intubação propriamente dita. Posicionamento da criança é um ponto muito importante, como a Verônica também já destacou isso. Dependendo do posicionamento, uma via aérea pode ser muito difícil, se você posicionar bem, essa via aérea pode ficar muito fácil. Então, posicionamento não é perda de tempo, tá? A gente precisa de um ambiente, mesmo numa situação de urgência, que seja rápido, a gente precisa posicionar essa criança, tá? É muito melhor você gastar ali alguns segundos posicionando a criança do que você ficar passando aperto para visualizar a via aérea na hora da intubação, tá? Então, o ideal é a gente posicionar a criança com um coxim, tá? Colocar a criança naquela posição do sniffer, ou de cheirador, cada lugar fala de um jeito. E a gente tem como avaliar que a gente vai querer que o meato acústico da criança esteja na mesma altura do ombro, tá? Então, isso vai ser diferente, a posição do coxim vai ser diferente de acordo com a faixa etária da criança, tá? Para os bebês, o coxim vai ficar ali subescapular, né? A gente lembrando que ele tem uma relação occipital maior, e na criança de idade escolar vai ficar ali suboccipital. Deixa eu ter uma foto aqui, né, para a gente avaliar ali a posição da criança, a colocação do coxim e sempre avaliando o meato acústico com o ombrinho da criança. Com relação à técnica propriamente dita, também não vou ficar me demorando muito, porque a técnica a gente conhece, né? Nós vamos posicionar a criança, nós vamos nos posicionar atrás da cabeça dessa criança, vamos posicionar a cabeça, o pescoço, com uma rotação leve para trás, né? Saiu até 2 vezes aqui, desculpa, pessoal. Perdeu-se o segundo passo. No segundo passo, a gente vai abrir a boca da criança, posicionar a lâmina, tá? Na comissura direita, tentando rechaçar a língua para o lado esquerdo. Então, abriu a boquinha da criança, posicionou a lâmina, rechaçando a língua para o lado esquerdo. Nós vamos descer lentamente com essa lâmina, vamos visualizar a glote. A lâmina do laringoscópio, ela vai estar penetrando pelo lado direito da boca, né? A linguinha rechaçada para a esquerda. Se você tiver com uma lâmina curva, você vai encaixar essa lâmina ali na região da valécula e fazer uma leve tração antero-superior, tomando cuidado para a gente não fazer o movimento de báscula. É uma leve tração antero-superior. Tá? No caso da lâmina reta, nós vamos pinçar a epiglote para expor as estruturas. Essa é uma parte que eu acho bem interessante, que eu vejo pouco sendo feita, ou sendo feita de forma incorreta, que é a inserção do tubo no plano sagital para a direita. A maioria das pessoas, vamos fingir que isso aqui é um tubo, porque eu não tenho um aqui,
entra com o tubo nessa posição, com o arco voltado para cima. É uma posição muito mais difícil para você fazer a angulação do que se você fizer a posição do tubo sagital para a direita. Você está com a lâmina, vou dar um exemplo aqui, porque eu não tenho muito o que colocar. Você está com a lâmina inserida, em vez de você tentar fazer isso aqui, que você vai tampar a sua visão, você vai fazer isso aqui. Você vai ter uma visão mais clara e um ângulo melhor com a angulação do tubo e da via aérea, tanto da criança quanto do adulto, tá? Passado o tubo, nós vamos verificar a posição do tubo, né? Vamos fazer a ausculta, se estiver disponível capnografia. Vamos verificar o escape, se está ideal, né? Lembrando que o ideal é ter um leve escape. E vamos prosseguir para a fixação do tubo. Aqui a gente tem um videozinho que foi feito hoje, uma criança lá na endoscopia, só para mostrar a diferença aqui na lâmina curva, quando a gente fazendo encaixe na região da valécula. Se eu conseguir fazer o vídeo rodar. Abriu para alguém o vídeo? Ainda não. Ainda não, Ju. Tem que ver se ela está só no PowerPoint Aí. ou você colocou numa pasta. Ixi. Ele apareceu aí. Apareceu sim. Eu acho que ele está salvo só no PowerPoint. Ele não está dentro de uma pasta. Você tinha que ter a apresentação dentro de uma pasta, que aí o Clica vídeo em cima, dentro da pasta. Clica aí, vê se dá. Clica em cima, porque às vezes ele abre e roda. Aqui não. Aí, vai em cima dele, vê se ele vai aparecer um play aí. Gente, tem que abrir esse vídeo. Ficou tão bonitinho. Eu acho que o problema é esse mesmo. É a apresentação sua do PowerPoint que está dentro de uma pasta, esse vídeo junto dessa pasta, para a hora que você chamasse ele no PowerPoint, ele rodasse. Mas não tem problema, não. Consigo... De tão bonito que ele se ficou, nós vamos marcar outra aqui... aula para apresentar, viu? Pode ficar tranquilo. Eu acho que eu consigo abrir ele aqui no e-mail e compartilhar. Será que não? Pode. Abre ele aí na tela e depois você troca a tela compartilhada. Isso. Só um segundinho, tá, pessoal? Tranquilo. Ju, qualquer coisa você manda o vídeo para a Verônica e aí ela faz essa unificação e entra com isso depois. O que você acha, Verônica? Eu te mando o e-mail da Verônica pelo WhatsApp. Sim, melhor com o Luiz. O Luiz é mais especialista nisso. Eu acho que em vídeo, eu acho que eu vou me bananar aqui. Pode ser. Aí a Isabela começa a apresentação e aí eu abro aqui ao final da Isabela. Aí alguma coisa? Eu consegui abrir ele aqui. Tá aparecendo para vocês? Não. Aí faz o seguinte, você já abriu o vídeo? Ele está aberto em segundo plano, não tá? Já, tá aberto. Vai lá em compartilhar a tela. No share screen aí do Zoom. Não reparem, tá aberto, bagunçado e o e-mail, mas... Tranquilo. Aí agora você abre a página, escolhe a página que está aí o vídeo. Vê se vai dar certo. Aí, isso aí. Abriu? Estamos vendo. Pode pôr o play nele aí. Tá ótimo, Ju. Põe no começo. Estamos no começo aqui, com a lâmina encaixadinha na região da valécula. Para a gente ver direitinho todas as estruturas. E a passagem do nosso tubinho. Vou colocar
deixando a minha baguncinha aqui, mas eu vou colocar para vocês o segundo vídeo, que é só mostrando o pensamento da valécula, no caso da lâmina reta. Tá dando para ver? Tá Tá sim, ótimo. Ju. Aí, nesse caso, foi pinçada a valécula do paciente. Aqui embaixo estão as aritenoides e as cordinhas vocais. Bom, então, da minha parte, é isso. Ótimo, Juliana. Nós vamos voltar ao final para fazer o debate. E a Isabela vai continuar agora. Muito obrigado, foi ótimo. Obrigada. Ok, Isabela, quer compartilhar sua tela? todos, é uma honra estar aqui. É uma honra estar aqui discutindo um assunto tão importante, né? Que é assim que a gente caminha junto, de mãos dadas, e o benefício é só para essas crianças que, como o Luiz disse, por mais que a gente se empenhe, eventualmente, não tem como escapar, né, muito dessa morbidade, e esse momento que a gente está aqui reservando das nossas vidas é para prestigiá-las, né? Então, eu fico muito honrada de fazer parte desse momento. Bem, eu acho que a Ju tem que parar de compartilhar. Já parou, Ju? Para eu poder Não compartilhar a sei, minha. eu não parei, não? Tá aqui que eu não posso até você, se você estiver compartilhando. Ixi, como que eu Dá uma descompartilho? olhadinha. Pode deixar que eu descompartilho aqui. Obrigada. Pronto, pode ir lá, Isabela. Beleza, vamos lá. Ok, tá todo mundo vendo? Me dá um feedback aí, Luiz. Tô vendo Ok, tudo ok direitinho. aqui. Só Ok. colocar aí no Isabela. modo apresentação, Isabela, que ele está no modo... Ok. Ok. Então vamos lá. Agora o nosso foco vai ser falar um pouco da estenose glótica e subglótica e as suas relações com a traqueostomia. Eu tenho a honra de coordenar o serviço de assistência à criança traqueostomizada, juntamente com o Luciano, o Paulo Bittencourt, e o que a gente vai falar um pouco aqui em nome da equipe são essas repercussões que, como o Luiz disse, muitas vezes não são vistas no ambiente da terapia intensiva e são vistas posteriormente. Então, esse momento, como eu já disse, é muito nobre, porque permite a integração dessas duas áreas e eu acho que é assim que a gente consegue trazer um resultado melhor para o paciente. Então, nós vamos começar com uma revisão da literatura. Esse é um artigo americano que estudou as indicações da traqueostomia e se elas estavam mudando ao longo dos tempos. Então, a gente vai pensar aqui nesse círculo. A gente tem a ventilação prolongada nesse estudo americano como uma das causas de traqueostomia, com 28%, acompanhem aí comigo. E essa ventilação prolongada, então, significaria o avanço na terapia intensiva. E aí a gente tem 13% de obstrução das vias aéreas superiores por causas extras independentes de intubação. Então, nós vamos pensar aí nas laringomalácias, nos papilomas, nos linfangiomas, etc. E chama atenção nesse gráfico que 20% deste estudo americano das traqueostomias se devem à estenose subglótica adquirida pós-intubação. Então, é um número considerável, mesmo numa realidade muito diferente da nossa. E depois vem paralisia de pregas vocais, anomalias crâniofaciais, traumas e doenças neurológicas, correspondendo aí a cerca de 13%. Então, esse é um estudo americano e nós, quem somos nós? Então, eu trouxe aqui uma estatística do site e a gente vê um pouco de mudança, já nos chama atenção aí do lado esquerdo, os nossos 33% de paralisia cerebral, pelo fato do Hospital Infantil João Paulo II ser um serviço de referência para esse tipo de demanda,
né? E associado aí com outras desordens neurológicas, a gente beira os 40% de indicação de traqueostomia. Mas se a gente olhar para o lado direito do círculo, a gente vai ver a ventilação prolongada com cerca de 13%, outras causas de obstrução alta, configurando 12%, então a gente tem aí papiloma de laringe, que na nossa realidade, infelizmente, ainda existe muito, as laringomalácias, etc., e chama atenção, parecido com o cenário americano, mas um pouquinho mais agravado aí na nossa realidade do site, as estenoses subglóticas adquiridas após uma intubação prolongada. Então, temos no cenário americano e no cenário nosso regional, vamos colocar assim, a preocupação com as estenoses subglóticas como causa de traqueostomia. Essa é uma preocupação europeia também. Então, esse é um estudo, me chama muita atenção o seguinte, é um estudo espanhol, eles pegaram 249 crianças traqueostomizadas entre 1 e 18 anos em 18 hospitais. Então, é uma coisa assim que chama atenção o peso do nosso serviço do João Paulo II, porque nós temos até o momento 630, mais ou menos, crianças traqueostomizadas em um serviço. E a Espanha precisou de 18 hospitais para ter 249. Então, é só para a gente se orgulhar, né, do que a gente tem feito, da magnitude, né, do serviço que é feito no nosso hospital e o conhecimento científico que pode ser gerado a partir daí. Mas esse estudo espanhol, vamos lá, pensando que ele reflete um pouco a realidade europeia, eles fazem uma estatística um pouco diferente, 60% menor de um ano, que é o que a gente tem também. Ele cita 62% de ventilação prolongada como um avanço na terapia intensiva, eu acho muito, acho que tem um viés aí, mas ele cita 13,6 diretamente relacionada à estenose subglótica adquirida após intubação. Quando a gente pega um estudo aí brasileiro de colegas que atuam muito nessa área, Rebeca Maúncio, Melissa Avelino, enfim, a literatura descreve a necessidade de traqueostomia em meio a 2% das crianças que são intubadas. Então, considerando que cada vez mais crianças são intubadas, né, pelo suporte intensivo, pelo suporte neonatal, pela melhor assistência ao trauma, criança gravemente enferma, vamos dizer assim, a gente tem que pensar que a traqueostomia é um problema global e que não tem muita solução, assim, a gente vai ter que se haver com ela, porque a tendência é que a gente tenha muitas traqueostomias, né, apesar de todos os cuidados que a gente tem, é isso que o Luiz falou, a gente tem uma epidemia aí de Covid, outra de bronquiolite, não tem como escapar. Tem mais criança intubando, mais crianças sendo traqueostomizadas, e a gente não pode necessariamente enxergar isso como um fracasso da equipe, né? A gente tem que pensar que existe esse recurso e graças a ele as crianças estão sobrevivendo. E aí, eu morei na China, a maioria das pessoas sabem, e na época eu dei um curso lá, uma conferência nacional, e eu falei, deixa eu ver o que eles têm de publicação. E o que a gente vê é que, tanto aqui como na China, né, meio até vira uma piada, no sentido assim, de que em todo lugar do mundo, aqui na China, na Europa, nos Estados Unidos, a estenose subglótica é um problema e a gente vai ter que se haver com ele, né? Então, vamos falar um pouquinho da fisiopatologia, é de conhecimento, acho que da maioria das pessoas que estão nessa aula, mas é importante a gente pensar onde que a ventilação prolongada vai agir. Então, a ventilação prolongada causa uma pressão, né, das paredes do tubo, e essa pressão excede a pressão capilar na mucosa da laringe. Sugere isquemia, inflamação, congestão, edema, que evolui para necrose e depois uma erosão epitelial e uma ulceração. Nós estamos tendendo a agir mais na fase aguda e essa parceria da terapia intensiva com o serviço de broncoscopia é crucial para que a gente tenha uma abordagem ainda na fase aguda e evite, dentro do possível, a realização da traqueostomia. Mas a gente sabe que para isso precisa de ter uma disponibilidade, praticamente um serviço funcionando, né? 24 horas, se a gente quiser
essa logística mesmo funcionando, e às vezes faltam recursos referentes à abordagem da lesão aguda. A literatura cita ainda o balão, a dilatação com balão, e assim, então a gente ainda não tem uma agilidade, vamos colocar assim, para agir na lesão aguda. Espero que com o tempo isso vá se tornando mais frequente em todos os serviços, não só no nosso. Então, de qualquer forma, algum grau de lesão é esperado após uma intubação. E usualmente ocorre a reepitelização, mas em alguns casos vai ocorrer a cicatriz fibrosa, evoluindo para uma estenose subglótica e ou uma estenose glótica posterior. E uma vez que essa cicatriz está madura, a gente pode classificar segundo a classificação de Cotton-Mayer, que é o que a gente lauda lá na endoscopia, na broncoscopia, que vocês recebem esses laudos lá no CTI, fazendo essa graduação, né, da estenose grau 1, grau 2, grau 3, e a gente faz isso geralmente quando as lesões já são maduras, né, cicatriciais mesmo, que é a maioria dos casos, que é a nossa realidade. Então, vamos pensar, né, quais seriam os fatores de risco para essas lesões. Então, o primeiro que Verônica, Ju falaram aí com muita propriedade é o trauma durante a intubação. Então, a gente tem que pensar na dificuldade de intubação, prever essa anatomia difícil. E uma coisa interessante que a gente sempre tem que trazer à tona é a experiência do médico que intuba. E a gente sabe desse viés, porque existe a formação, né, que faz parte. Verônica citou aí que nós somos um hospital-escola e o residente está lá dentro do CTI, ele tem que aprender, mas aí é uma discussão, depois eu pediria para o Paulo, ao final, fazer uma ponderação, de muitas vezes a gente levar essa área do ensino para dentro de um ambiente mais controlado, que seja os blocos cirúrgicos ou as salas de endoscopia, para que esse residente aprenda a intubar com ajuda do lado, né, com uma sedação adequada, para ele visualizar melhor as estruturas e minimizar o impacto do aprendizado para a assistência do paciente. Outra questão que eu pus em vermelho e não à toa é o tempo de intubação, que é algo que a gente deve discutir, e aí não é o residente mais, né, que entra na história, é a questão mesmo da equipe dos horizontais, das coordenações que vão ajudar a definir esse tempo. E outra coisa é o movimento do tubo endotraqueal, que tem muito a ver com a sedação do paciente, e é um tópico que a gente tem que levar em consideração. Existem outros fatores, como o estado da laringe, às vezes é um menino que já vem de uma laringite, então pode ter inflamação prévia, uma infecção local, às vezes ele já foi entubado em outro serviço, enfim, às vezes é menino que foi entubado pelo SAMU, a gente sabe ali, num contexto de cena de acidente, como que às vezes é difícil conduzir, né? Então isso tudo tem que ser levado em consideração. O refluxo está perdendo muito espaço, a gente antes penalizava o refluxo por muitas coisas, né? Hoje a gente já sabe que ele não é tão malvado assim, né? E outras questões, infecção bacteriana sistêmica, e um dado que eu também gostaria de chamar a atenção nessa aula, que são as características do tubo. A gente sabe da pressão do mercado por preço, e infelizmente a gente tem visto tanto cânulas de traqueostomia quanto tubo orotraqueais de qualidade muito ruim. E aí entra o desafio. A gente no site tem feito uma luta, muitas vezes inglória, de barrar essas cânulas de má qualidade, fazendo denúncias mesmo, quando a gente tem um evento adverso, e barrando com justificativas bem documentadas a aquisição dessas cânulas. Então, eu posso dizer aqui um alerta às cânulas baratas, aos tubos baratos, com Persafer, Goodcomb, muito cuidado. E vamos tentar, dentro do possível, peço que o Luiz também, se ele puder falar ao final, se haveria uma forma da gente batalhar por tubos de melhores qualidades.
descrevendo, né, esses eventos adversos. Eu sei que é difícil, às vezes a gente não sabe se foi por causa do tubo, se não foi, mas, enfim, para a gente perder o medo, vamos dizer, de alertar e tentar ter um trabalho para barrar esses tubos aí dentro do possível, tá? Que a gente sabe que faz muita diferença no final. E aí, quais que são os fatores de risco mais relevantes? Esse estudo foi publicado por uma equipe brasileira do Sul, da Cláudia Schwager, que é uma parceirona nossa, foi publicado no Laringoscope, e eles viram que os mais importantes, vamos dizer assim, daquela lista, né, que o Hollinger fez, seria o tempo de intubação. Então, 5 dias adicionais de intubação aumentam em mais ou menos 50% o risco de estenose subglótica, então vamos ficar atentos. E esse dado é meio assim, difícil de traduzir, mas para cada dose adicional de sedação por dia, ocorreu um aumento de 12% no mesmo desfecho, que é a estenose. Então, o que significa isso? É o paciente que, às vezes, ele está mal sedado, então ele precisa de muitos bolos de sedação para aceitar a intubação. Então, esse paciente que eu também gostaria de ouvir, Luiz, Verônica, no final, como que está essa parte, porque a gente sabe que é bom para a criança não estar muito sedada, né, por várias questões aí neurológicas, mas para a gente que lida com via aérea, a criança mexendo, acordada, isso faz um estrago na via aérea, então talvez pensar cada vez mais no meio termo aí, para a gente poder tentar preservar essa via aérea. Me chamou a atenção na China, no tempo que eu estive lá, eu pedi autorização para visitar uma unidade de terapia intensiva, e durante o tempo que eu estive acompanhando a broncoscopia, muitos casos de broncoscopia proporcionais à população chinesa, eu vi muito pouco estenose subglótica e lesão aguda pós-intubação e fiquei intrigada com o que poderia ser diferente lá do que aqui. É claro que isso foi uma observação, nível de evidência mínimo, foi o que eu olhei só, não tem artigo nenhum. Mas eu fui lá no CTI e eu vi que os pais estavam do lado de fora, eu não estou defendendo que eles fiquem do lado de fora, acho que o pai tem que estar do lado da criança mesmo, mas enfim, o médico com uma autonomia total daquela criança, os pais acompanham por câmera, e eles muito sedados, sabe, assim, muito paradinhos mesmo, porque o ambiente extremamente controlado pela equipe médica, e na ótica da hierarquia, o médico mais experiente do plantão é quem intuba na urgência, o residente não tem essa oportunidade neste momento. Então, é claro que tem uma série de ponderações aí acerca da estrutura mesmo médica na China, que eu não tenho nem como falar aqui, mas eu observei durante esse período que eu acompanhei um grande hospital, o maior hospital pediátrico de Xangai, me foi muito nítido, assim, como que eles tinham pouca demanda relacionada à intubação no serviço de broncoscopia que eu acompanhei. Então, só uma observação para a gente depois pensar aí. Mas então, vamos pensar, né? A dificuldade que a gente tem. Qual que é o momento da indicação da traqueostomia em paciente crítico com ventilação prolongada? Então, essa é um nó, não é à toa que tem um nó aí em cima, porque em adultos há consenso sobre o benefício da traqueostomia precoce versus a intubação em relação à morbidade, tempo de internação. Então, em adulto, é um procedimento, digamos, rotineiro entre 5 e 9 dias. E na criança, né? O problema é que na criança tem poucos estudos, tem poucas evidências. A média de ventilação prévia à traqueostomia é cerca de 22 dias, variando de 15 a 64 nos Estados Unidos e na Europa, mas não é conhecido o tempo ideal para a indicação da traqueostomia versus a manutenção do tubo, apesar da gente saber do risco da estenose subglótica e outras complicações. E aí, olhando para trás, pensando nas nossas crianças já traqueostomizadas no João Paulo II, a gente tem uma proposta de um artigo que está no forno, a gente está aí envoltos com esses desafios editoriais de conseguir publicar, etc., mas um dos títulos que foi cogitado para esse artigo, que a gente vai publicar,
é por que a gente tem que discutir a duração da intubação nas crianças e adolescentes. Eu acho que é um título difícil de bancar, porque envolve uma relação causal, que é difícil de comprovar, mas a gente chegou a pensar nesse título para o nosso artigo. E eu vou dar uma prévia aí antes da publicação. Nós selecionamos, esse artigo foi feito por uma mestranda, orientada pelo Paulo e pela Laura Lasmar, uma mestranda do HC, e a gente selecionou 195 crianças, e a gente tirou vários fatores de confusão. Então, foram exames que foram feitos exclusivamente por mim ou pelo Paulo, por isso que a gente chegou nesse N aí menorzinho em relação ao N do nosso serviço. Mas dessas 195 crianças, a gente viu que a média de traqueostomia foi ali com uns 12 meses, um aninho, e a obstrução das vias aéreas superiores foi a indicação em 63% dessa população que foi estudada aí. E desses 195 pacientes avaliados, 21% tinham lesões laringotraqueais sem estenose, mas a maioria lá, 67,7%, tinha lesões laringotraqueais compatíveis com estenose subglótica. E aí eu pus em vermelho essa última frase: na análise multivariada, estar entubado por mais de 21 dias aumentou o risco de estenose subglótica com odds ratio de 6,98. Então, a gente pode traduzir, se tiver alguém com habilidade estatística aí também pode me corrigir, mas que uma intubação acima de 21 dias aumentou em quase 7 vezes o risco de estenose subglótica. Então, a gente tem que pensar nesses 21 dias como um ponto de corte aí muito importante e relevante. Então, vamos parar, pensar juntos para tentar desfazer esse nó. Então, vamos pensar, esse artigo do Holloway é muito bom. Ele pega quais são as condições associadas a maior tempo de ventilação pré-traqueostomia. Ou seja, quais condições que a gente tem que estar atento, porque vai entubar por mais tempo, consequentemente, eu tenho mais risco de estenose. Então, são as cardiopatias congênitas, a gente vê que esses meninos agarram no tubo mesmo. Crianças que têm infecções relacionadas a catéter central, crianças que têm histórico de parada cardiorrespiratória recente, às vezes crianças com pneumonia relacionada à ventilação e crianças em uso de drogas vasoativas. Então, vamos pensar junto, quem sabe nessas crianças, pelo menos, ou seja, crianças com condições citadas anteriormente ou crianças gravemente enfermas, sem possibilidade de desmame de ventilação mecânica até 14 é o corte do Holloway. E se a gente for usar o nosso agora desse artigo, a gente vai pensar no máximo 21. A gente tem que avaliar a traqueostomia em tempo hábil para evitar a estenose subglótica. Então, a gente teria que planejar antes de 14 dias para executar até 14, no máximo 21. Então, é um ponto aí para a gente discutir depois, se a gente acha que isso é viável, né? E durante o tempo que essa criança for permanecer entubada, a gente está atento aos fatores de risco, especialmente a sedação, né? Que a gente podia pensar aí num protocolo, alguma coisa do tipo, e a experiência de quem intuba, que são os fatores que a gente pode, que estão mais no nosso controle, né? E ficar atento mesmo, né? Ao tempo. Ninguém quer fazer uma traqueostomia, né? Eu acho que antes ter uma traqueostomia era mais uma sentença, uma condenação para aquela criança. Agora, com o site, e a gente está aí do lado, às vezes a gente faz uma traqueostomia mais precoce, segundo o Holloway, aí 14, e encaminha ao site para que a gente aborde e decanule essa criança o quanto antes, garantindo a essa família uma assistência, um porto seguro e, ao mesmo tempo, preservando essa via aérea. Porque o que a gente vê, às vezes, é uma traqueostomia tardia e a criança permanece traqueostomizada, porém com uma dificuldade enorme que a gente vai ter de reverter essa estenose, muitas vezes demandando de um procedimento cirúrgico altamente complexo, com resultados, muitas vezes, difíceis de serem atingidos.
E é claro que a gente não é defensor de traqueostomia aleatoriamente, né? A gente tem que ponderar. Eu acho que vocês da terapia intensiva são as pessoas que têm mais informações daquela criança para fazer colocar nessa balança, né? Mas a gente tem alguns ganhos adicionais que pós-traqueostomia a gente tem menos dias de sedação, menos risco de complicações, menos dias de uso de drogas vasoativas. A duração da VM pré-traqueostomia é um fator para aumento do tempo de internação no CTI, no total. Então, para cada um dia de VM pré-tráqueo, é mais meio dia no CTI, para cada um dia de VM pré-tráqueo, mais 1,9 dias no hospital. E a traqueostomia precoce, o Holloway fala 14, reduziu aí 4 dias de internação no CTI, mais ou menos 5 dias de internação total. Então, para a gente não colocar a traqueostomia muito como vilã, muitas vezes é mais uma parceira aí nesse processo de reabilitação. Essa aula hoje é fluxo já desse bate-bola aí que a gente está tendo com o CTI. O Luiz, eu agradeço enormemente, está sempre muito atento aos artigos e nos enviando e nos ajudando com essa literatura. Então, esse foi um artigo que saiu do forno agora, em março de 2021, o Luiz nos mandou. E aí, mais uma vez, estamos aí com o desafio, porque a incapacidade de estubar, uma falha de estubação, permanecem como a indicação mais comum de traqueostomia, e geralmente essa consideração é feita e iniciada pelo intensivista, está embaixo a frase, ou seja, o pepino está na mão do intensivista. E a gente sabe desse desafio, e quem sabe com o tempo a gente não vai dividindo aí essa pressão, né, do tempo para fazer a tráqueo. E aqui, só para a gente encerrar essa discussão, não é fácil, gente, não é fácil. Esse é um estudo canadense, eles fizeram em hospital terciário, com intensivistas, neonatologistas, pneumologistas, otorrino, enfim, vamos pensar cirurgiões. Se fosse fazer lá no CGP, seriam com a gente também, os endoscopistas, a Ju, anestesista, enfim. E aí eles pegaram 3 casos. O caso 1 era um neonato com broncodisplasia. O caso 2 era um menininho de 1 ano com uma doença respiratória aguda. E o outro, uma criança de 10 anos com uma doença respiratória aguda. E fizeram uma enquete com esses médicos, todos muito gabaritados, perguntando a eles se eles fariam a traqueostomia nessas crianças com menos de 3 semanas. Então, o nosso corte aí do site, que a gente citou no artigo 21 dias. E olha a resposta, para a gente ver que não é fácil em lugar nenhum do mundo. Vamos lá? 38,8% fariam a tráqueo antes de 21 dias no neonato com broncodisplasia. Só que 24,7% só fariam na criança de 1 aninho com distúrbio respiratório agudo. E 46% fariam no menininho de 10 anos. Então, para a gente ver que menos de 50% dos médicos indicaria traqueostomia antes de 21 dias em qualquer um desses 3 cenários, para a gente ver o desafio que a gente tem nas mãos, não é só aqui, não é só no CGP, é no mundo inteiro. Tá? Então, aqui está a foto do site, para a gente mostrar que a gente está perto, para a gente dividir essa responsabilidade, e essa frase aqui que sintetiza muito o que eu penso dessa equipe do CTI maravilhosa que a gente tem por perto. Eu acho vocês num bom mineirês, bom demais da conta, e é junto dos bons que a gente fica melhor. E é por isso que a gente está aqui hoje conversando e poder discutir e caminhar de mãos dadas aí nesse processo. Eu vou deixar a voz com o Paulo e com o Luiz e Verônica e os demais participantes para a gente conversar um pouquinho. Obrigada, gente. Excelente, Isabela. E é recíproco, né? Acho que estamos juntos nessa aí. Muito bem, muito bom. Se quiser sair do compartilhamento, que aí a gente abre a tela toda para quem quiser abrir